Leylin analisou a informação que o AI-chip já havia gravado. Os três poderes estavam circulando há muito tempo e definitivamente haviam conseguido alguns itens úteis. Com base nas informações de Dominique, o castelo de areia movediça era muito maior do que parecia do lado de fora. Era praticamente um labirinto gigantesco. Os numerosos quartos do lado de fora eram a primeira camada de defesa. Se eles não saíssem a tempo, viajariam por inúmeros quartos e depois ficariam presos dentro até a morte. A marca da segunda camada seria primeiro este corredor ilusório. Com a luz amarela fraca, Leylin olhou através das decorações no corredor. As duas paredes eram em sua maioria brancas, com alguns padrões estranhos de flores e plantas, mas não havia retratos de humanos. O tapete vermelho no chão se estendia até o final do corredor, sem uma partícula de poeira à vista. Esta técnica de desenho, Leylin tocou o queixo. Tem o estilo da Era Antiga. Parece que é uma das áreas de experimentação do Kixand. A força dos magos atuais não pôde ser comparada com a dos tempos antigos. Leylin chegou a suspeitar que magos do Morning Star Realm ou superior participaram da construção deste lugar. Como um mero rank 3 Varlock, um pequeno passo em falso poderia tirar sua vida. Leylin olhou atentamente para as pinturas a óleo no corredor, começou a avançar em um ritmo estranho. Os padrões florais dos dois lados começaram a se mover em sintonia com o passo dele. Eles começaram a crescer, germinar, florescer e depois murchar, criando um ciclo. Os rumores dizem que o corredor ilusório só pode ser inserido com uma frequência de caminhada única. Possui uma força estranha que pode enviar uma pessoa para qualquer lugar que ele gostaria de ir. Leylin lembrou desta passagem, assim como a conta no final: se houver erros no trabalho de pés, o corredor ilusório vai se transformar em uma armadilha com risco de vida, prendendo tanto o corpo como a alma. Este passo específico foi descoberto através do enorme sacrifício dos magos por fora, o que agora tornou as coisas convenientes para o grupo de Leylin. O que exatamente eu quero? Leylin passeava pelo corredor e constantemente se perguntava. Uma característica única do corredor era que, se alguém não tivesse um desejo claro, não haveria fim. Após um período de tempo específico, o mesmo mecanismo seria ativado. Imortalidade, força é tudo que seria muito vago e exceder as habilidades do corredor ilusório. Eu posso mencionar apenas um lugar com o qual ele possa se comunicar. Leylin resmungou para si mesmo. Não é seguro dizer diretamente a localização do cabelo Lamia. Se tal material não existe, o corredor ilusório me considerará instantaneamente um intruso. Este foi um teste para todos os que entraram. O verdadeiro dono definitivamente sabia o que havia no final do corredor. O teletransporte do corredor funcionaria apenas dentro do castelo. No momento em que Leylin mencionou uma área que não correspondia ao que estava dentro, não só não haveria teleporte, mas sim formações defensivas de magia seriam ativadas. No entanto, ele não estava disposto a desistir do Lamia Hair. Eu gostaria de ir a um lugar que ajudará minha linhagem a amadurecer. Um momento depois, Leylin se decidiu e repetia constantemente essa linha em seus pensamentos. Naquele instante, o corredor pareceu encolher e os padrões florais nas paredes aceleraram. Em poucos segundos, eles completaram um ciclo de crescimento. Um pouco de luz apareceu no final do corredor, em constante expansão. Vamos! Leylin rangeu os dentes e calmamente se adiantou. Asterisco Sovoz. Asterisco. A sensação de falta de peso durante o teletransporte deixou-o tonto. Balançando a cabeça vigorosamente, ele fez um balanço do seu entorno. Onde é isso? Ele estava em um grande laboratório. Ele podia ver plantas do lado de fora através do vidro, assim como muitos vasos de vidro e aparatos experimentais que estavam arrumados dentro de si. Um laboratório, hein? Minha sorte é muito boa. Definitivamente haverá algo aqui para ajudar a amadurecer minha linhagem mais rapidamente. Leylin soltou um longo suspiro e imediatamente recordou os rumores sobre o Kixand. Dado que suas fileiras consistiam em Varlocks de várias linhagens, eles tinham interesse no campo. Não seria difícil encontrar algo que pudesse ajudar sua linhagem a amadurecer. Leylin chegou a um balcão de metal e puxou a primeira gaveta. Foi confuso, principalmente meio de grossos pergaminhos registrando dados de experimentos. Foi tudo na língua Byron.
Leylin abriu as outras gavetas e o conteúdo era o mesmo. Houve principalmente dados de experimentos, o contador praticamente preenchido por esses documentos. Há muitos dados, mas é uma pena que não haja informações sobre os receptores e os dados principais. Não há como dizer o procedimento do experimento. Leylin achou isso arrependido, mas rapidamente salvou todas as informações no banco de dados. Mesmo se fosse principalmente dados não relacionados, ainda era muito valioso. Quem sabe, alguns desses pergaminhos podem até mesmo manter os dados essenciais para repetir o experimento. Além disso, com todos os seus avanços recentes e melhorias em suas habilidades, levou pouco tempo para gravar tudo. Tudo estava organizado ordenadamente. Parecia que os Varlocks tinham saído de forma ordenada, não deixando muito para trás. Depois de registrar as informações, Leylin voltou sua atenção para o jardim ecológico do lado de fora da gigantesca parede de vidro. Folhas grandes que eram como leques de folha de palmeira cobriam o céu. Quase toda a luz do sol brilhava nas raízes grossas das plantas. Parecia uma floresta primordial. No entanto, Leylin, que tinha experiência na Twiligate Zone, percebeu imediatamente a diferença nesta luz solar. Não era a luz do sol do mundo natural, mas uma recriação artificial de calor e luz. Embora houvesse um efeito semelhante, faltava a harmonia da natureza. Este lugar provavelmente foi abandonado por milhares de anos. Para permitir que esse jardim ecológico atinja um equilíbrio como esse, ele é realmente um sistema perfeito, atingido com uma habilidade extraordinária. Leylin suspirou e tocou o vidro. Vidro reforçado personalizado. Grau de dureza, 3. O AI chip concluído. Uma dureza de nível 3 significava que os Varlocks de nível 3 seriam incapazes de quebrar esse vidro. Os olhos de Leylin se iluminaram com essa informação. Parece que esse lugar foi usado para conter muitas criaturas poderosas. Uma bola de fogo gigante apareceu nas mãos de Leylin, o calor aterrorizante queimando até mesmo o ar ao redor em nada e queimando através do vazio. Explosive Fireball. Chamas enormes se chocaram contra a parede de vidro, o ofuscamento do calor e da luz incomparavelmente penetrantes. Até mesmo o próprio Leylin teve que fechar os olhos temporariamente. Quando ele abriu os olhos novamente, havia um recuo em uma parte do vidro, mas não muito mais. Ainda estava forte. Como esperado de um material com uma dureza de nível 3. Leylin suspirou. Como ele poderia dizer imediatamente quanto poder este vidro reforçado poderia suportar? Baseado no poder de seu ataque, ele precisava ser usado pelo menos 10 vezes antes que ele pudesse quebrar completamente essa parede de vidro. Pelo que ele pensou enquanto acariciava seu queixo. Ao coletar informações, ele também descobriu um feitiço de ativação que deveria ter sido a chave para entrar no jardim. O ataque de antes foi puramente para testar o quão forte este laboratório era. Parece que havia no máximo 3 criaturas aqui, então não é muito perigoso. Leylin estava agora certo. Se não, a defesa não seria tão simples. Mesmo se ainda houvesse formações mágicas que ainda não tinham sido ativadas, as criaturas ainda estariam por volta do nível 3. Ele rapidamente chegou a um instrumento que era como um disco. Depois de verificar brevemente, ele encontrou um sulco e colocou cristais mágicos cristalizados dentro, substituindo o pó anterior. Depois disso, Leylin colocou ambas as mãos sobre o disco, raios viajando de suas mãos e conectando com o disco. Ativar. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco toda a parede de vidro começou a tremer, grandes quantidades de poeira e sedimentos escorregaram. Asterisco rumble. Asterisco como não tinha sido ativado por um longo tempo, o mecanismo parecia estar envelhecido e produziu um som alto quando uma porta de vidro se abriu. Uma rachadura apareceu dentro do vidro, expandindo em 2 direções, trazendo consigo uma brisa extraordinariamente refrescante. Naquele instante, Leylin sentiu cada célula do corpo dele dançando de alegria, e sua linhagem de serpente gigante Kemoen começou a se mexer. Eu não percebi isso antes, mas parece que cada planta neste jardim ecológico é uma espécie antiga. Além disso, são bem maiores do que as espécies que temos agora, contendo traços da era antiga. Leylin saiu do laboratório e olhou para trás. O laboratório de antes era como um ovo branco gigante,
colocado sobre uma base de pedra espessa. Tudo ao redor parecia uma floresta primordial. Com traços tão óbvios da Era Antiga, e dada a intensidade com que minha linhagem se tornou, o lugar é uma cópia perfeita desse período, determinou ele. Embora tal ambiente possa ter sido a norma na época. Esta é uma informação muito valiosa. Leylin revelou uma expressão de excitação e imediatamente ordenou: Chip, registre os parâmetros do ambiente. Missão estabelecida, começando a escanear. Gravando parâmetros da atmosfera, o AI-Chip lealmente entoou, seguindo o comando de Leylin meticulosamente. Depois de dar a ordem, Leylin caminhou ao longo de uma raiz de planta gigante, espada de meteoro na mão. No final da raiz havia uma videira e, no topo de uma folha do tamanho de uma mó, ele encontrou marcas de mordida. Um animal comendo. Leylin olhou para a marca na folha. Deve ser onívoro. Essas marcas são de dentes usados para rasgar carne. O plano estava se consertando rapidamente, apagando todos os vestígios das mordidas. Eles crescem tão rapidamente, o que explica como esse ciclo foi construído aqui. Leylin tocou o queixo e caiu no chão. Na raiz da planta havia uma gosma fedorenta e verde.